Manda aqui, ó. Abel na seleção e efetivo Cebola. Tem gente que ainda tá insistindo em mandar o Abel Ferreira embora do Palmeiras, mas gente nossa ainda, né? É isso que não dá para entender um pouco. Eu fico um pouco confuso com essa ideia da galera. Mas Guifer e Lucide pode ser até nessa ordem. Surgiu, né, de ontem para hoje, uma extremamente surpreendente negativa do Ancelotti para a seleção brasileira. Né? Ninguém esperava isso, né? Realmente uma surpresa. Acordei com uma surpresa, e não por culpa do Ancelotti, tá? Não vou pela linha de o Ancelotti está debochando da seleção brasileira. Tem contrato, tem um entrave de contrato com o maior clube do mundo, o que ele vai fazer? Não querem liberar ele não pode sair. Enfim, temos isso. A seleção brasileira vai pelo plano A agora, né? Que é Jorge Jesus, treinador que passou pelo Brasil em 2019 e 20, né? Por menos de um ano ali, entre o mês de 2019 e um pouco antes do mês de 2020, com sucesso, é verdade, conduzindo um bom time no Al Hilal, não tem entrave para sair, o contrato dele se encerra antes, mas é fato que o nome de Abel Ferreira circula também nos bastidores do CBF como uma opção. Não é a mais viável, não é o plano A, mas é fato que o nosso técnico está como uma das possibilidades, sim, da CBF, caso a coisa não ande com o Jorge Jesus. E dado o talento de negociação da CBF nesses últimos meses, talvez até últimos anos, para a coisa não dar certo também com o Jorge Jesus, é isso aqui, né? Então, o que acham desse cenário de Abel Ferreira cogitado como uma das opções da CBF aí, pelo amor de Deus, tá? Não vejam isso aqui falando que o Abel está acertado, está avançado, não tem nada disso. Mas é sim uma das possibilidades reais cogitadas pela Confederação Brasileira de Futebol. Guifer e Lucide, opinião de vocês sobre isso. Lembrando, antes disso, que a intenção do Palmeiras, já praticamente pública, né, é renovar, estender o contrato do Abel até o final de 27. Cara, eu acho que o que você comentou acho que faz sentido. A CBF provavelmente considera o Abel, mas eu acho muito difícil que o Abel vá para a seleção nesse momento, justamente porque o Jorge Jesus está em primeiro lugar na fila e o Jorge Jesus ele publicamente já se ofereceu para a seleção praticamente, né? Então a CBF gosta do trabalho do Jorge Jesus, inclusive ele faz um bom trabalho lá fora, como fez um bom trabalho aqui no Flamengo. Então, o Abel ele ficaria ali como um step do Jorge Jesus, né? Ele ficaria como um segundo lugar. Só que o Jorge Jesus ele não tem nenhuma inclinação a negar esse convite, né? Pelo contrário, eu acho que... Inclusive contratual, né, Gui? Oi? Inclusive contratual, né? Porque o Inclusive contrato dele se encerra no meio do Mundial de Clubes. Exatamente. Então, assim, depois do Mundial ele já está livre e ele já sinalizou que a seleção brasileira seria uma prioridade para ele. Ou seja, provavelmente ele não vai tratar de renovação antes de acabar o Mundial, justamente porque já estava pensando nessa possibilidade. Claro que se o Ancelotti tivesse fechado, provavelmente ele já renovaria. Mas eu acho que a tendência é que o Jorge Jesus, de fato, seja o próximo treinador. Se porventura não fosse, com certeza eu acho que o nome do Abel ganharia força. E, infelizmente, a gente não consegue contar com aquela fidelidade absoluta do Abel, porque a gente já passou por um aperto aí dele fechar com o time, né, e não ir. Então, nós esperávamos que ele fosse um cara extremamente fiel ao Palmeiras, quando, na verdade, ele já tinha fechado com o clube, depois voltou na decisão e tudo mais. Então, assim, provavelmente treinar a seleção brasileira aqui, embora esteja na fase ruim, é a seleção mais vitoriosa da história do mundo. Seria, obviamente, um sonho para o Abel, que veio lá do PAOK. Né? Então, eu acho que com certeza ele balançaria se ele estivesse em primeiro lugar. Mas acho que nesse momento não. Antes de passar para o Lucide, só fazendo um complemento da notícia, porque foi cogitado essa semana, cogitado não, né? Foi ventilado essa semana, Abel no Boca Juniors. Eu não sei se vocês ouviram falar disso também. Então, até para. Mas isso também, assim, provavelmente foi uma pilha muito mais dos torcedores do Boca na rede social, né? Então, não foi nada ventilado pelo clube. Então, acho que é legal falar isso até para tranquilizar os nossos torcedores. O Abel vai pro Boca e tal. Cara, não acho que o Abel vai pro Boca. Não tem nem por que ele fazer isso, né? Assim, então. de forma lógica, não é um passo além, né? A seleção brasileira seria, de repente, outra... vou sair de um clube para uma seleção, para a seleção mais vitoriosa. Sim. Agora,
pro Boca. Então, não faz sentido. E outra também, né? Eu acho que o Abel, ele sai do Palmeiras, cara, a saudade que ele tá da terra dele, da família, apesar de ter trazido a família, mas os parentes dele, os amigos dele estão todos lá em Portugal, né? Eu li ontem que um membro da comissão do Abel já comentou que não fica se o Abel renovar de novo com o Palmeiras, porque ele precisa voltar para Portugal, assim. Eu não tenho certeza de qual é esse nome, eu vou até pesquisar melhor sobre isso, mas eu acho difícil que o Abel ele saia dos porcos aqui para começar do zero em outro país, longe do país dele, Argentina, por exemplo. Né? Então, assim, lá ele vai ter que começar do zero. Então, acho que se não fosse a seleção, provavelmente ele não iria para outro time como Boca, por exemplo. Então, nesse momento, acho que a cogitação é zero. Perfeito. Lucide, e aí? Olhando pela ótica da seleção, acho que tem dois pontos de vista, né? O ponto de vista da seleção que putz, estou com dificuldade de fechar aqui com o nome. Tem o Jorge Jesus, que é um caminho mais fácil, né? Acho que tem menos entrave até do que o próprio Abel, mas olhando pela ótica do Abel também, coloco mais 2 anos aqui com o Palmeiras, não coloco, vou até o final do ano e depois férias, ou antecipo a minha saída e vou embora para treinar a seleção brasileira, que querendo ou não também é um ambiente de menos jogos, né? Menos correria ali, de um técnico que está publicamente falando mal, né, do calendário brasileiro já praticamente desde que chegou. Né? Eu acho que a melhor opção para todo mundo aí seria o Jorge Jesus na seleção brasileira, na minha opinião. É melhor para o Jorge Jesus, que tem esse sonho, é melhor para a seleção brasileira, porque eu acho que o estilo do Jorge Jesus, podendo selecionar qualquer jogador brasileiro no mundo, ele consegue fazer um time ofensivo, um time bacana, e é melhor para o Palmeiras também, que não tire o Abel da gente, né? Então é melhor para todo mundo essa opção, e eu gostaria muito, realmente, de ver o Jorge Jesus na seleção brasileira, de verdade, né? Assim, fez um excelente trabalho no Flamengo, é um bom técnico quando tem opções, né, de grandes jogadores na mão, fez um ótimo trabalho com o Flamengo, porque tinha ótimos jogadores, fez um trabalho bom lá no qual que é o que ele tá agora? Al Hilal, eu ia falar do Al Ali, é muito Al, né, Al Nasser, no Al Hilal ele fez um bom trabalho também, porque dentre os times do campeonato lá era o que tinha mais investimento, grandes jogadores também, tudo mais. Então eu acho que o Jorge Jesus ele não é o técnico para que muitos flamenguistas falam e tudo mais, técnico de primeira prateleira mundial, mas a gente não vê nenhum técnico de primeira prateleira mundial dirigindo uma seleção do mundo, porque o trabalho é muito diferente. Os clubes pagam mais, o Real Madrid paga mais, o Manchester City paga mais do que uma confederação pode pagar, do que uma confederação oferece. E o trabalho do treinador é diferente. Além dele ganhar mais no clube, ele vai ser mais valorizado e ele vai desenvolver melhor o seu trabalho, né? Então, no clube, você treina diariamente, você trabalha com aquilo que você tem que, às vezes, trabalhar com uma categoria de base, você tem que improvisar, tem que estudar melhor o adversário, etc. e tal. Nas seleções, né, você convoca os jogadores, você tem no máximo aí, nossa, sendo bem legal, 1 semana você tem para treinar antes do jogo, às vezes são 3 dias, às vezes são 4 dias antes do jogo, então você nem faz um treinamento, você vê ali treinamento do Dorival, o treinamento ali dos últimos técnicos da seleção brasileira, que a CBF divulga, são treinamentos meio que ridículos, assim, né? A gente vê um trabalho ali, um bobinho, você vê um aquecimento e tal. Eu lembro muito do Neto criticando o treinamento do Corinthians, né? Comparando ao do Palmeiras, aquele meme que ele fala: ó os caras treinando finalização no Palmeiras, aí o Corinthians tá tacando bola um na mão do outro, sabe? Um negócio jogando meio vôlei, fofo, né? E o trabalho de seleção é esse. Você pega o cara o cara tá disputando o final da Champions League. Você vai dar pau no cara aqui no treino?
Você vai xingar o cara, vai gritar com ele, bater palma, mandar correr? O cara manda você para aquele lugar, cara, com razão, sabe? Então, assim, trabalho de seleção é muito diferente. Se o Jorge Jesus, que é um bom técnico, quer treinar a seleção brasileira, eu acho que é o melhor que a seleção brasileira pode conseguir hoje. E para o Abel, que é jovem, ele sabe muito bem que ele tem tempo aqui ele pode ter mais tempo, se ele quiser, no Palmeiras. Ele pode ter oportunidades em outros clubes europeus, até, não vou dizer primeira prateleira da Europa, tal, mas ele pode, sim, continuar sua carreira. E eu acho até que eu gostaria de ver o Abel como técnico da seleção brasileira daqui 10, 15 anos, que ele ainda é jovem e tem todo esse tempo para ser treinador ainda.